Bom dia, vocês que são seguidores aí já do canal do Josévaldo Pescador, aqueles que não são seguidores, aqueles que chegam aí no meu canal, fazem um comentário falando sobre piranhas, perguntando de onde eu moro, como é que é a minha cidade. Gente, minha cidade tem muita história, tem histórias que as pessoas precisam saber como é que foi piranhas. E hoje eu escolhi o dia aqui, aproveitar que o movimento está pouco na cidade, para mostrar para vocês um pouco a história de piranhas, falar aqui, né, para que vocês fiquem sabendo o que é que acontece. Gente, ó, piranhas, muita gente pergunta para mim, pergunta para algumas pessoas, Altemar Dutra morou em Piranhas? Gente, é o seguinte, nós temos a Orla Altemar Dutra, por uma passagem que ele teve aqui, quer dizer, ele veio aqui em Piranhas 3 vezes. Quem são moradores daqui sabe, nos anos 80 ele veio aqui 3 vezes. Então, o que é que acontece? O Altemar Dutra, quando ele chegou aqui em Piranhas, ele chegou, mas um empresário por nome de Chico Doutor. Ele tinha uma empresa por nome de Ental, e aí ele gostava muito de boemia, inclusive os cantores que vieram até Piranhas, que nem Noite Ilustrada, Altemar Dutra, esses cantores passaram por Piranha, porque esse empresário, por nome de Chico Doutor, trouxe eles até aqui em Piranhas. Então, gente, nesse local que eu me encontro aqui, ó, na época, era chão. Isso aqui não existia nada de calçamento, nem tinha barro, ou só no barro. Então, o que é que acontece? Isso aqui era uma quadrinhazinha que a gente ficava para jogar uma bolazinha, a meninada jogava uma bolinha nesse local. Então, hoje não existe mais. E essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, nunca existiu, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui nunca existiu, ó. Como vocês podem ver, aqui na parte de baixo, onde a gente está aqui, ó. Nessa parte de baixo aí, ele existia um bar só, conhecido como Piracana. Era o único bar que existia aqui nessa orla na beira do rio. Nós tínhamos alguns barzinhos, algumas vendazinhas, mas era dentro da rua, viu? Na parte de baixo. Aqui nesse local só existia essa. Então, ó, como vocês podem ver, ó, nesse local mesmo aqui, ó, nesse ponto mesmo aqui foi onde Chico Doutor fez a parada com o carro dele. Eu lembro como hoje, um Opala Commodore, logo quando saíram nova nos anos 80, ele comprou um Opala Commodore, a Opala saiu de 79, e aí ele já apareceu aqui no ano 80 com essa Opala. Então aí ele trazia esse cantor famoso que passou pelo Brasil fazendo boemia por nome de Altemar Dutra. Então, gente, agora, por que muita gente pergunta, você conheceu o Altemar Dutra? Eu digo, conheci. Porque o Chico Doutor, que era o que trouxe o Altemar Dutra até Piranhas, o que é que acontece? Acontece dessa forma. Meu pai tomava de conta de uma chácara dele, fica ali bem pertinho do Girimum, onde nasceu a Cangaceira Doce. Ele tinha uma chácara na beira do rio, e aí quando ele chegava em Piranhas, ele ia lá para a chácara. E aí meu pai era o caseiro, era quem morava lá na chácara dele, tomando tudo de conta. Então acontecia que aí eu conheci muito bem Altemar Dutra. Inclusive, gente, pela segunda passagem que Altemar Dutra teve em Piranhas, na segunda passagem dele, ele chegando aqui em Piranhas, ele mandou eu até dar um recado a uma menina daqui de Piranhas. Ela hoje está bem velha, mas ainda está viva. Então aí eu fui lá dar o recado e ela disse, eu vou falar com ele. Naquele tempo, tinha muita mulher solteira aqui, mas aí ele escolheu uma, não vou dizer o nome dela, porque se eu disser o nome dela, ela não estou autorizada a dizer, ela pode não gostar. Então, mas aí, até hoje ela é solteira, mas essa mulher foi a única pessoa que Altemar Dutra teve nas mãos aqui, pelo menos pegou na mão dela e beijou no rosto. Então hoje o pessoal pergunta por que essa estalta de Altemar Dutra. Muita gente não sabe por conta disso. Ele teve passagem aqui, não morou em Piranhas, Altemar Dutra não morou em Piranhas. Então aqui o pessoal daqui da cidade fizeram uma homenagem ao Altemar Dutra, porque foi um cantor de boemia que passou pela gente aqui marcando essa história. Como vocês podem ver, ó. Então eles aproveitaram para fazer essa estalta aqui em Piranhas e aí mostrar a gratidão, a amizade que tiveram com ele aqui. Inclusive ele foi para a casa de Calcida, lá onde ele tomou na época uma teimosazinha, que a bebida daqui da época que o pessoal tomava muito era teimosa. Então ele tomava aquela teimosazinha e cantava aqui para o pessoal.
Ainda fez um showzinho nesse clube aqui, ó. Fez um showzinho aqui só para os amigos se despedindo que já estava indo embora. Então, gente, isso aí foi como chegou ao Tema Adulto até Piranhas. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo, porque muita gente tem perguntado para mim por que Orla Tema Adulta, por que o Tema Adulta, por conta que ele teve essas 2 passagens em Piranhas e aí ele conseguiu fazer algumas amizades. Inclusive, na época, eu não fui não, mas teve um rapaz daqui de Piranhas que ainda foi pescar com ele, descer aqui e foram fazer uma pescaria aqui no Rio São Francisco. Mas eles foram porque estava tudo bebendo. Inclusive o Tema Adulto, ele tomou umas a mais. Ficou meio bêbado, né? Que nem diz a história. E aí eles aproveitaram para vir embora por conta que estavam bebendo muito. E a embarcaçãozinha não era em condições boas que pudesse fazer essa navegação quando eles estivessem bebendo. Então por isso eu gravo esse vídeo e mostro para vocês um pouco da história do nosso cantor Tema Dutra aqui em Piranhas. Olha aí como é que está a cidade hoje, totalmente diferente. Ali em cima daquela serra ali só existia 6 casas no máximo, hoje tem mais de 15, por conta que foi mudado tudo. Inclusive eu já gravei a minha casinha lá em cima do alto, onde eu me criei. Naquele ponto ali, ó, eu acho que vocês estão vendo ali um lugarzinho ali também, tem uma empanadazinha. Aquela empanada ali é o observatório da cidade. E ali naquele observatório também a gente já tinha uma casinha. Olha, gente, nada daquelas casas lá de cima existia, tá vendo? Ó? Aquelas dali só existia aquela parte amarela. Aquela casa que vocês estão vendo separada era a casa que morava Gabriel, o pai de Damião, que foi um dos cabas que mais marcou a cultura em Piranhas, tocando seu pife, feito de um pedaço de cano. Como vocês podem ver, ó, Pousada Maria Bonita. Ó, essa Pousada Maria Bonita, gente, para vocês que não sabem, era onde morava Valdemar Damasceno. Valdemar Damasceno é aquele que foi por fazer, né, mandar mensagem para Delmiro Gouveia pelo telégrafo. Naquele tempo não existia telefone, então ele fez pelo telégrafo, mandando a mensagem para Delmiro Gouveia. Então, gente, essa aqui é mais uma história de Piranhas, de Josévaldo Pescador. Se vocês quiserem ouvir mais histórias que nem essa, vocês fazem o seguinte, gente, deixa no comentário que eu vou contar um pouco mais da história aqui de Piranhas, né? E a cultura, como é que foi feita essa cidade, como é que foi fundada, por que Piranhas, tudo isso aí eu conto para vocês, se vocês deixarem nos comentários. E quero desejar já um ótimo dia para todo mundo, vocês que são seguidores aí do canal do Josévaldo Pescador. Então, vamos partir para o vídeo. Assista esse vídeo com muito carinho. Se quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe. Essa aqui é um pouco mais da história de Tema Dutra aqui em Piranhas. Muita gente pensa que eu não conheci. Conheci, gente. Eu conheci sim. Eu conheci sim. Tema Dutra, quando chegou aqui nos anos 80, eu estava com 12, 13 anos de idade. Inclusive, gente, aí, para vocês terem uma ideia, quando o Chico Doutor levou ele na embarcação até a chácara dele, ali pertinho do Girimum, onde ficava a chácara dele, eu peguei, ó, tá vendo esse pé de serra aqui, ó, todinho, acompanhando esse pé de serra, eu e meu pai, ó, fizemos esse percurso todinho. Naquela época não tinha estrada, era só uma varedazinha pela beira do rio, a gente chamava de vareda. Então a gente fomos seguindo essa aqui, ó, até chegar à cidade de Canindé de São Francisco, que ficava na beira do rio. Na época eu acho que tinha uma média cidade, com uma média de 70, não chegava a 80 casas. A gente fomos lá. Agora o que a gente foi fazer lá? Um mandado de Chico Doutor, que era o dono da chácara, né, o que trouxe a Tema Dutra, para fazer o que, gente? Para chamar Fernando do Violão, que ele gostava muito de violão, tocava um violão que era uma beleza. Eu acho que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o Fernando do Violão. Eu acho que se ele estiver vivo ainda, porque eu acredito que esteja, vocês chegar um dia a conversar com ele, ele vai falar a mesma coisa. A gente saímos esse percurso todinho acompanhando o Rio São Francisco a pé, até chegar a Canindé, para chamar Fernando do Violão para que ele fosse lá para a chácara para tocar para o Tema Dutra e tomar cachaça. Tá vendo como é que as coisas... Muita gente não sabe. É história de Piranhas, é as histórias que você não acredita. Tem muita história, e depois eu vou
contar um pouco das histórias dos nossos pescadores. E se vocês deixarem nos comentários aí, sabe o que eu vou fazer? Gente, eu vou gravar com mais de 5 pescadores do tempos antigos que pescaram pelo Rio São Francisco e hoje não pesca mais porque a saúde já não deixa. Então desejo para vocês um bom dia, que Deus abençoe todos e uma manhã aí para todo mundo que estão assistindo o vídeo do canal do José Valdo Pescador. Muito obrigado a vocês que vão assistir o vídeo. Compartilhe esse vídeo e diz se quer mais comentários. Se quiser comentários que nem esse, histórias bonitas, eu passo para vocês, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de que Piranhas já foi e ainda continua sendo, mais totalmente diferente. Um bom dia e desde já agradeço a todos que assistiram o vídeo.